Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar do Diário da Casa Arruinada do Tiago Feijó. Então, peguei esse livro aleatoriamente na biblioteca que eu frequento, né? Não conhecia o autor nem a história, simplesmente li o título, li um pouco a sinopse aqui atrás e achei interessante. São certas liberdades que frequentar bibliotecas nos dá. Depois, claro, cheguei em casa, na hora que eu peguei o livro para ler, realmente eu pesquisei um pouco sobre o autor e vi que esse aqui é o primeiro romance que ele publicou e chegou a ser até finalista do Prêmio São Paulo Literatura de 2018. E assim, né, parece que o Tiago Feijó é um autor relativamente premiado, bem aclamado, né, ele é bem recebido pelas críticas, pelas premiações, né, porque além desse livro ter sido finalista do Prêmio São Paulo, esse ano aqui em 2025, agora ele foi finalista do Prêmio Jabuti, mas na categoria contos, né, com livros de contos que ele publicou esse último ano, e ele também, ele já recebeu prêmios assim, e ele já foi finalista de outras premiações. Então o Thiago parece ser um autor que pode entrar no foco para quem tem interesse em autores contemporâneos premiados, mas que não são tão assim conhecidos ainda. Então vamos agora começar a falar sobre o livro, né? E já tenho que adiantar que esse livro não funcionou tanto para mim, né? Mas pode funcionar para você, né? Eu li e vi várias resenhas elogiosas para ele. Como o próprio título do livro diz, vamos acompanhar o diário de uma casa e ao decorrer da história vamos descobrir o porquê dela estar arruinada. O livro começa com uma nota do autor onde ele explica que em novembro de 2015 ele comprou nos arredores lá de uma cidade que não é mencionado o nome no livro, que é mencionada apenas a inicial, que é a letra G. Li uma resenha de uma pessoa que mora na região de Guaratinguetá, que reconheceu lugares mencionados na história, então para quem mora nessa região, a experiência de leitura pode ser bem interessante. O Tiago em si vive na região de Guaratinguetá, né? E o livro foi publicado por uma editora de Guaratinguetá, então não me choca ter referências à região no livro, mas como nunca visitei ou morei na região, não posso confirmar 100%. Quem porventura leu o livro e mora na região pode confirmar se realmente tem menções a lugares da região ou parecidos. Mas voltando aqui, né, nessa nota do autor que abre o livro, é mencionado que a casa já seria demolida porque já estava em estado de ruína, já estava quase desabando. E que nesse processo de demolição é encontrado um diário escrito a lápis. E aí meio que você já percebe aqui que o autor vai trabalhar ao decorrer da história, ou pelo menos você tem essa impressão, que ele vai trabalhar nessa dualidade, né, entre a casa arruinada no sentido real, né, estrutural, né, a casa que estava em em ruínas que ele encontrou em novembro de 2015, mas no diário, que o autor vai transcrever totalmente aqui para a gente no livro, mostra que a casa já estava arruinada em julho de 2011. Mas a ruína não era estrutural, né? Mas no seio da familiar, o lar estava arruinado, não a casa. Então essa nota do autor assim é bem pequena, né? Ocupa tipo só meia página do livro, não chega a ser nenhuma nota muito extensa, é bem simples e direta. E essa nota deixa um ar dúbio também, né? Se o autor é o autor Tiago Feijó ou se o autor é um narrador fictício. Mas então, logo depois da nota do autor, a gente já vai começar a ler o diário, que é escrito pelo Queen, apelido de Joaquim, né? E que é casado com Madalena e eles têm uma filha chamada Selene. O objetivo inicial do Kim começar a escrever esse diário, primeiramente, era para falar das dificuldades de abandonar o vício de fumar. A intenção inicial do Queen era falar o dia a dia, os desafios, os sofrimentos, as angústias que abandonar esse vício iria causar nele. O diário começa no dia 7 de julho de 2011 e acaba no dia 31 de julho de 2011. Então, basicamente, cobre menos de um mês os acontecimentos da vida de Queen e família. E assim, né, já no segundo dia do diário, né, já bem no começo, o Queen também já começa a falar sobre o seu relacionamento com a Madalena. E como esse casamento já mostra sinais de desgaste, ele aborda como a Madalena mudou com ele nos últimos tempos, que ela está mais distante e por aí vai. E por todo o diário vamos acompanhando os desafios que o Queen tem com o abandono do cigarro também, né? Com seus pensamentos, suas lembranças, suas divagações, seus sonhos, seja os sonhos de fato ou os sonhos de infância e adolescência que ele abandonou, como o fato de querer ser escritor, né? Um dos motivos dele escrever esse diário é tentar retomar e resgatar esse desejo de ser escritor. Tem até uma cena que eu achei muito fofa aqui no livro, que é a filha dele chamando ele de cheiroso nesses dias que ele deixou de fumar, né? E o Kim fica
tão feliz assim, porque, né, como dizem, os fumantes não têm ideia como fedem. Mas basicamente a história é isso, né? A gente vai acompanhar esse relato do Queen, que a cada dia fica mais aberta para escrever sobre os problemas que tem no seu casamento e outros pensamentos. E com isso vamos conhecer um pouco mais desse lar que está arruinado, mas o Queen não sabe o porquê. Mas ao decorrer da história, ele já começa a tomar coragem para ter para tentar puxar a Madalena para uma conversa franca, né? Para ter uma DR, vamos assim dizer, e já decidir se o casamento continua ou não. É um tipo de livro bom para se ler de uma forma mais contínua, né? Sem muitas pausas. É um livro curto, né? Tem menos de 200 páginas, então quem tem um ritmo de leitura mais rápido, dá para ler esse livro assim em 2, 3 dias. E talvez tenha sido um pouco do meu erro, né? Que eu comecei interessado na história, mas dei uma pausa de alguns dias e quando voltei já não tinha mais aquele ritmo, sabe? Então talvez tenha uma dica para quem for ler esse livro, né? Tentar ele de uma maneira não tão espaçada. No último capítulo do livro, no último dia do diário, né? O autor consegue fazer uma grande revelação, né? Que realmente me surpreendeu, né? Eu realmente fui pego de surpresa sobre o motivo da casa estar arruinada. Mas assim, a surpresa não foi total, né? Não o motivo em si, né? Porque eu já estava suspeitando disso e qualquer um que vai ler esse livro acho que vai suspeitar e ir por esse caminho. Que não vou falar qual esse caminho aqui no vídeo, mas o fato do com quem é que me pegou de surpresa. Então isso, assim, realmente foi uma reviravolta, assim, nos últimos nas últimas páginas do livro que realmente me pegou. O final do livro foi satisfatório para mim, mas o meio do livro acabou me perdendo e eu fiquei entediado. Então, principalmente por ser um livro curto, né? Então acho que não deveria acontecer e acabou estragando um pouco a minha experiência de leitura como um todo. A escrita do Tiago Feijó é boa, com certeza vou dar outra chance para ele, provavelmente em algum livro de contos, mas infelizmente esse livro eu não gostei tanto, não cheguei a achar o livro ruim, mas longe disso, mas também não achei bom, ficou no meio termo. No momento que faço esse vídeo, esse livro está disponível gratuitamente para quem assina o Kindle Unlimited na Amazon. Tem uma cópia física disponível em venda na Amazon, mas para quem for comprar o e-book, o preço está R$ 9,90. Mas para quem for comprar o volume físico, se tiver esgotado na Amazon, eu vi aqui, acho que no site da editora, que vou deixar aqui o link embaixo, ainda tem em estoque. Fico por aqui, até.